Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Que Deus venha ser glorificado e exaltado, né? Porque nós nada somos apenas um instrumento que Deus olhou, né? E achou graça. Louvado seja o nome do Senhor. E é nessas condições que a gente sempre se apresenta diante do Deus vivo, né? Eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos um livro da palavra do Senhor muito conhecido, louvado seja Deus, que é no livro de Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18. Jeremias tem pelo título, no capítulo 18, o vaso do olheiro e a impertinência do povo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que estava fazendo suas obras sobre as rodas. E como vaso que fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou-se a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos teus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro com a casa de Israel. E diz o Senhor: eis como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia aqui fala de uma passagem muito conhecida do profeta Jeremias, né? E o interessante que o pastor acabou de falar aqui, nós temos que estar na condição de fazer a vontade do Senhor. O número é 3 pessoas hoje aqui, mas eu louvo o nome do Senhor, exalto o nome do Deus vivo, porque a palavra do Senhor diz que onde houver 1 ou 2 em meu nome, ele se faria presente. Eu nunca me intimidei diante do número, né? Eu prego para 1000 pessoas da mesma forma que eu prego para uma, com a mesma eloquência, da mesma forma que Deus me usar. Louvado seja Deus, eu vou estar anunciando o nome do Senhor, mas trazendo para o texto, a reflexão do texto nessa noite. Jeremias se apresenta diante do Senhor, né? O Senhor, a palavra do Senhor veio a ele dizer: levanta e desce à casa do olheiro. O que nos faz entender esse segundo versículo do livro de Jeremias, capítulo 18? O Senhor, irmão, ele não chama de encostado nenhum. Aqueles que fingem que servem a Deus, que estão na igreja, aqueles que estão ali ocupando um banco para fazer fofoca, para trazer o disse-me-disse, para fazer a divisão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não chama esse, porque o Senhor, quando falou para Jeremias, mandou ele levantar. Ele falou assim: levanta, mas já posso conjecturar Jeremias levantando diante de Deus. E ele depois falou assim: desce a casa do olheiro. Descer a casa do olheiro é descer na presença do Senhor. O olheiro é o Senhor. Nós somos apenas o barro que o olheiro molda. O olheiro molda a mim e molda você. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós nos colocamos na mão do olheiro, esta noite é para você se colocar na mão do olheiro. O olheiro é o Senhor, ele passeia em nosso meio. Louvado seja Deus. Irmão, para nós se colocar na mão do olheiro, Deus começa a quebrar. Deus começa a quebrar toda aquela prepotência. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostrou para Jeremias que tinha algo que precisava ser quebrado. Ele trouxe para a visão de Jeremias a forma, digamos assim, hipotética. Ele mostrou como um vaso era quebrado na mão do olheiro. E ele falou assim: sou eu, sois vós na minha mão. Assim, Jeremias pôde entender que para ser aprovado por Deus precisa primeiro ser quebrado. Você não vai, senão eu quero te adiantar nesta noite.
Louvado seja o nome do Senhor, que para Deus colocar aquilo que Ele pretende colocar nas tuas mãos e nas minhas mãos, aquilo que Ele um dia se levantou para te prometer. Eu quero dizer para você, se Deus colocar você em condições e lugares que Ele colocou poucos, porque Deus, quando coloca a gente em lugar onde Ele colocou pouco, primeiro você precisa ser quebrado. A primeira coisa que você precisa acontecer na tua vida, você precisa se levantar para estar diante do Senhor. A gente não se apresenta diante de nenhuma autoridade, irmão terrena. Se você for numa audiência, você não vai de bermuda, de chinelo, você não vai de qualquer maneira. Mas você está diante de um homem que se diz ter um poderzinho terreno. Você não pode estar de qualquer maneira. Você não entra lá no palácio, lá em Brasília, de qualquer maneira, não passa ali de qualquer maneira, não. E para entrar diante do Senhor, que é do Santo, também não é de qualquer maneira. Deus levanta Jeremias e fala, levanta e desce a casa do olheiro. A noite de hoje é a noite de descer a casa do olheiro. Mas irmão, Cristiano, descer corda. Vou te explicar hoje bem explicado. Deus, quando manda descer a casa do olheiro, eu vou começar falando para você. Você precisa descer a casa do olheiro da humildade. Às vezes vai se ver lá Deus, mas o nosso nariz está estourando o teto. Ele fura o teto de tudo quanto é lugar. Eu sou a diaconisa Cristiana. Quero dizer para você que você não é nada não. Você é cavaco de barro. Você é o resto desse barro que o olheiro está avançando para trazer a visão a Jeremias ali. Como Deus queria falar com ele. Você não é nada, eu sou. Deus não está preocupado, irmão, com o seu nível superior. Se você tem 20 diplomas lá no seu quarto estampado de universidade, para isso, Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado, irmão, que tu é filho de juiz desembargador. Deus não está preocupado que teu pai é procurador da justiça, não, irmão. Deus não está falando, eu sou filho do empresário tal, bilionário X. Você vai estar diante do Deus vivo como aquele camarada baixa renda. Você vai estar. A justiça de Deus não é só para os bons. Deus é Deus dos bons. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui para julgar os bons e os maus, irmão. Deus está aqui nessa condição mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. É nessas condições que Deus está. Ele está aqui para julgar os bons, louvado seja Deus, e os maus. E quando nós nos colocamos diante do Deus vivo, nós entramos na presença dele, nós rasgamos o nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. Deus olha para você, porque não se preocupe, irmão. E se tem gente te afrontando, dizendo que tu não é crente, que Deus não é na tua vida, não se preocupe. Quem não pode olhar para você e ver isso é o Senhor. Porque Deus vai te justificar. Não é o pastor da região, não é o político da tua cidade, não é aquele da tua parentela que se acha muita coisa. Não. As pessoas começam a julgar, ele era isso, ele era aquilo, ele fazia isso, ele fazia aquilo, mas Deus é quem chamou. Não chamou você, irmão? Me chamou, louvado seja Deus. E se Deus nos chamou, louvado seja o nome do Senhor, é para fazer a honra, é para fazer a vontade. E para fazer a honra, para fazer a vontade, você precisa primeiramente se levantar. Porque Deus não fala com qualquer um. Deus não chama qualquer um. Deus não chama letrado, mas Ele chama aqueles que Ele separou. Deus não chama, Deus não está preocupado com tudo que você tem na tua conta, se tu é milionário, trilionário. Isso não preocupa Deus, porque no inferno não tem muitos trilionários. No inferno tem muitos milionários, porque achou que o dinheiro dele comprava tudo. Pode comprar até tudo aqui na terra, mas o seu dinheiro não compra.
a tua entrada nas mansões celestiais. Para entrar nas mansões celestiais já foi pago um alto preço. O seu dinheiro, quero te dizer aqui nessa noite, se você estiver me ouvindo, o seu uísque que você bebe importado, não vai, a sua o teu carro da garagem, que é blindado, que anda sozinho, você só senta, ele já sai, não. Isso não compra a tua salvação, não. A salvação tua não está atrelada a isso. Deus não vai olhar para isso e falar assim, eu vou chamar o dono dessas empresas aqui, não. Deus chama aquele baixa renda, aquele favelado que mora numa comunidade na beira do mangue. É esse que Deus olha, aquele que não sabe nem falar, louvado seja o nome do Senhor. É aquele que Deus desce a unção, desce o poder, desce as maravilhas, faz contemplar coisas que nem digno de contemplar esse. Irmão, eu quero dizer para você, se você for uma pessoa que todo mundo se agrada de você, todo mundo gosta do pastor Joel, todo mundo gosta da irmã Vicentina, todo mundo gosta, tem alguma coisa errada conosco, porque a palavra de Deus, quando ela começa a ser pregada, ação doutrina, ela já começa a trazer aquela divisão. Você quer ser dividido, irmão? Começa a pregar a verdade. Se nós pregássemos aqui, caiu um carro, uma chave de um carro, caiu isso, caiu aquilo, eu vejo entrando, não, irmão. Deus pode colocar você no patamar que Ele quiser, porque Deus chama os improváveis. Sabe o que é ser uma pessoa improvável, irmão? É aquela pessoa que as pessoas olham assim, toda atravessada. Eu vou pegar até o meio que se diz servo de Deus. Aquelas que as pessoas olham assim, riscando de cima e embaixo. É isso. É aqueles que não sabem nem falar direito. É esses que Deus chama. Esses são os improváveis. E quando Deus chama um improvável para fazer a obra dele, Ele manda se levantar. Pai do Senhor Jesus, o profeta Jeremias se levantou. Agora será a nova cara Ele manda se levantar no Deus do vídeo, obediência. quando nós fazemos a programação aqui ao vivo. E quando Deus veio levantar e falar, e A agora câmera desce. vai estar conectado nesse banner, a câmera filmagem conectado nesse banner. Esse banner tem 2,70 m de comprimento e 1,40 m de largura. Foi feito só para a programação dos 12 profetas. Mas ainda nós temos que comprar mais, mandar fazer mais, como o Avivamento das Nações, que trabalha da mesma forma. Então, querido, nós não devemos nós aceitar o inimigo dizer que nós não podemos, que nós não iremos. Ei, nós seguimos a Deus, tá bom? Protetor, salve por liberta. Por isso que eu faço essa obra. Porque eu sei que ele se encontra no meio desta rádio. A rádio é dele. Quebrou o vaso estava bonitinho, prontinho ali para se secar. Mas ele escapou da mão daquele olheiro lá. Deus fez Jeremias contemplar o vaso que se quebrou, o vaso de barro. Ele se quebrou na mão do olheiro. E Jeremias vendo aquele desastre, que o vaso se quebrou na mão do olheiro, o Senhor falou para ele assim como o vaso de barro se quebrou na mão do olheiro, assim sou eu. O Senhor é assim. Deus pode me quebrar na hora que Ele quiser. Ele pode me triturar a hora que Ele bem achar. Ele olhar para mim e falar, vou provar ela na terra, vou ver se ela vai passar nesse deserto aí. Irmão, quando Deus coloca uma pessoa no patamar, louvado seja Deus, nós vamos dar um exemplo do Jó. A Bíblia fala que era um homem que possuía muitos bens. E
o Senhor achou bem, a Bíblia ainda vai além. A Bíblia fala que ele era reto, temente a Deus, ainda se desviava do mal. De quebra, ainda tinha esse adjetivo apreciativo. E o Senhor achou bem provar a Jó. Começou a provar de uma forma, de uma tal maneira, irmão, que os amigos, entre aspas, começou a falar assim: algo aconteceu. Pecou de alguma forma e não é diferente conosco. Se você começar a ser provado, Deus falar assim: vou eu jogar no deserto para ver o que passa. Vamos testar a paciência dele e dela. Começa as pessoas pensando assim: mas estava numa unção, estava pregando, estava uma bênção, e o que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Não se esquece. Se esquece que Deus prova quem Ele quer. Será, irmão? Se o que a Bíblia fala que Paulo ele tinha um espinho da carne. Tem noção, irmão, do que é ter um espinho da carne? Tem noção do que é orar a Deus, um Deus vivo, e tu tem um espinho que é uma enfermidade na tua carne, e Deus te usar para orar pelo enfermo, o enfermo ser curado, e você pode entrar no teu quarto e falar assim: Senhor, eu pelas mãos falando, irmão, meu plano, estou dizendo que vou curar, mas eu tenho enfermidade cheia. Esse é o Espírito. O Senhor falou o quê para Paulo? Ele falou: Paulo, a minha graça já basta. Quer dizer, se a minha graça é suficiente, Paulo, se não fosse a minha graça, a misericórdia, a minha vida diz que nós seríamos o quê? Consumidos. Nós não teríamos nenhum privilégio. Com quantos países nós sabemos? Palestina, Irã, Coreia do Norte, Coreia do Sul, não pode ser pregada a palavra do Senhor. Lá na esqueci agora o nome do país, acho que é Croácia, não pode, Polônia, não pode. O índice de evangélicos que moram naquele lugar de praticamente 1 a 2%. A palavra do Senhor não pode ser pregada dentro de um trem. A palavra do Senhor não pode ser pregada dentro de uma condição pública. Porque aqui nós podemos pregar, nós podemos anunciar, e muitas das vezes nós optamos em ficar com a nossa boca fechada. Nós optamos, se você falar muito, você vai ser logo taxado como um crente, vai ter levante. Vai ter provação, vai ter cobrança. Quando começa a falar que o homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, ele se calma muitas das vezes, porque senão você vai ser oprimido, vai ser falado de nada. Eu quero dizer para você nessa noite que você não é um homem, não é a lei do homem. Deus dos deuses. Deus revoga qualquer lei, Deus entra na mente de qualquer juiz, Deus muda o quadro de qualquer um. Porque, irmão, se você se deparar com um traficante, você tem que falar para ele: olha, você precisa sair dessa vida, você precisa viver em novidade de vida. Você tem que falar para ele: olha, se a sua família virou escudo para você, para Deus tu terá um grande valor, você precisa viver em novidade de vida. Não é com fuzil na mão, não é vendendo droga, não é traficando, não. Você precisa ter coragem para que ele veja o que Deus vai resplandecendo na tua vida. Você precisa falar para aquela prostituta, para aquele homossexual que está ali no mundo, fazendo programa, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do adversário. Se ele não se consertar, ele não vai ver a glória de Deus. Você tem que ter coragem, não é aquela sua amiga. Aquela mulher, muita amizade com vocês, vocês são tão amiguinha. Mas ela gosta de se envolver com mulher. Você tem que tratar ela com amor e respeito, irmão. Você tem que dizer para ela: fulana, se você não mudar seu comportamento diante de Deus, você não entrará no reino do céu. Aquele seu amiguinho, irmão, que não consegue firmar a mão está sempre daquele jeito. Vive com outro homem, se relaciona com um monte de homem.
Aí você é amiga dele. Isso tem que cortar para mim, para você aí nessa noite. Mas você tem que falar para ele, Fulana, Deus ama você nas condições que você está. Mas você não pode permanecer nessa vida medíocre. Você tem que dizer para ele. Você tem que ter coragem. Você tem que falar para ele. Você tem que olhar aquela macumbeira, aquele pai de santo. Fala para ele assim, hoje é noite de arrependimento. Você tem que falar, irmão, para aquela pessoa que adora a imagem de A, imagem de B, eu sou da Nossa Senhora de cá, Nossa Senhora de lá, nada contra, irmão. Mas a verdade tem que ser pregada. Porque senão naquele dia você vai falar assim, Senhor, nunca falaram para mim, mas não, você não vai poder falar isso. Você vai saber que Deus usou alguém para falar com você. Se não apareceu diante de você, se eu estiver ouvindo nessa noite essa rádio, você já ouviu. A Bíblia diz que os idólatras, os feiticeiros, os efeminados, os adúlteros, os maldizentes, não herdarão o Rei do Céu. E eu preciso te dizer isso nessa noite, irmão. Meu querido e amado ouvinte. Eu preciso despertar sua mente hoje. Aproveitar que eu ainda tenho 5 minutos. Porque se você viver nessa vida medíocre, você achar que não tem nada a ver, tem muito. E se você é ateu, não acredita na existência de gnóstico, que fica em cima do mundo. É um ateu que não sai do armário. Se você não crê na existência de Deus, você está negando a Deus. Você está negando a Deus. E não adianta você perseguir os crentes, não. Não adianta, não. É perigoso para você. É perigoso para você que se levanta contra um homem, uma mulher de Deus, seja lá quem você for. Até se você estiver dentro da igreja. Se tu se levantar contra os irmãos da igreja, contra alguém, você tome bastante cuidado. Porque quando chega na narina do Senhor, com aquele aroma que não agrada, Deus se levanta. Eu quero dizer para você que Deus se levanta do trono. Se você vive um evangelho sem nenhum tipo de compromisso com Deus. Eu estou aqui, inaugurei a igreja. Eu fiz as sapatas da igreja, eu tenho 50 anos, irmão. Mas se tu vive uma vida medíocre, você pode ter 100 anos de igreja. Você pode ser o primeiro obreiro a ser levantado daquele ministério. Você pode ser filho do pastor presidente da região. Isso não vai mudar para os olhos de Deus. Aos olhos de Deus não tem diferença, irmão. Nós, irmãos, costumamos, né? Porque a gente tem que se enquadrar nessa visão para que haja um conserto na minha e na tua vida. Nós olhamos as aparências das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você chegar num lugar e você não te vê, irmão, vestido adequadamente, a pessoa que olha para você te julga. Às vezes chega uma pessoa em um carro que nem é dele, uma roupa que pediu emprestado, mas chega no ninho. E você vai mais um minutinho, a pessoa julga. Olha assim, risca de cima e baixo. Se tu entrar então numa loja, acha que você não vai comprar, que você é até uma ameaça. Mas Deus não olha para dessa forma, não olha para você. Deus não olha, Deus chama, irmão, os improváveis. E se você é um improvável aí, irmão, como é que é isso, o improvável? É aquele que a família inteirinha rejeita. É aquele que em todo emprego que ele entra, sempre tem ali o enviado do cão, o secretário do adversário, para se levantar contra ele. É aquele, irmão, que a maior parte da vizinhança se sente incomodado. Aí a pessoa fala assim, ninguém pode, você não. É você que está se incomodando. Aquela pessoa te incomoda, mas você não tem a coragem de dizer isso. Você prefere botar um defeito
Nada disso. Você prefere a sua frustração naquela pessoa. Mas Deus está me olhando. Deus está te olhando. Deus está nos olhando. Cuidado. Deus, essa palavra venha reparar primeiramente para mim. Nós temos que saber que Deus está nos olhando. Eu estou olhando para mim, estou olhando para você. Eu estou olhando, meu irmão, se você tem vivido em novidade de vida. Deus está olhando, irmão. Você. E você? Amém? Você é. Você é mais uma pessoa que ocupa o banco da tua igreja. Às vezes você é mesmo uma igreja que tem 100 bancos lá para sentar. Aí você está lá, sentando no banco acolchoado. Mas quando a trombeta tocar, quando você sair na rua, você olhar, cadê as pessoas? A igreja ficou vazia. Ficou meia dúzia de gato pingado. Isso precisa te preocupar. E não sabe por que ele tem se mostrado tantos vídeos na internet falando do arrebatamento. Porque eles falam em placas tectônicas que o mar vai voltar e tomar conta do que o homem tomou. Ele começa a botar defeito que fez um prédio aqui, uma praça ali, não. É a Bíblia, eles não vão admitir, a mídia não admite que o Senhor vai voltar. O Apocalipse fala isso. Que a terra mareará como vento. Isso é muito sério. Os anos têm sido abreviados na terra. Nós precisamos não se preocupar com a nossa vida terrestre. Quando eu falo isso, não é que você tem que parar de ser a sua vida, parar de trabalhar, parar de estudar, não. Se Deus tem uma promessa contigo, a promessa será cumprida. A promessa de Deus será cumprida. O nome do Senhor seja manifesto. Então eu quero dizer para você, nesta noite, louvado seja Deus. Faça como Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor chamou Jeremias. Jeremias podia travar os ouvidos, porque eu tenho certeza que um dia você falou de Jesus para alguém, ela se negou. E já aconteceu isso comigo. Eu já escutei pessoas falarem assim, eu não entro para a igreja porque eu gosto muito da cerveja. Misericórdia. Só que naquele grande dia, irmão, ela já falou qual é a escolha que ela preferiu a cerveja. Não adianta bater na porta da igreja porque não terá ninguém para amarrar. Foi feita a tua escolha. Eu quero dizer para você, se você tem uma vida adúltera com o teu namorado, com o teu noivo, tu não é casada com ele, arrependa hoje. Eu sou casada, mas eu tenho uma ficação por fora, aquelas tretinhas. Hoje à noite, irmão. E você dobrar o teu joelho e falar, Senhor, eu ouvi aquela palavra da irmã aí. Mas irmã, eu vou pra academia, meu marido não sabe. Eu me relaciono como se eu fosse solteira. Cuidado. Toma muito cuidado. O juízo de Deus não é só para os crentes, não. Irmão! Não tem nada naquela mentirinha santa. Mentirinha santa. Se houve essa aberração, isso, toma muito cuidado. Você pode estar enganando teu marido, teu vizinho, teu filho, tua parentela, tua sogra, teu sogro. Mas se você não tiver coragem de dizer não para o pecado, você não entrará no reino do céu. Quando você vai pregar, eu já fico, meu coração vai abrir, infelizmente. É melhor você ouvir sentir o gosto desse remédio amargo. Mas eu quero dizer para você, se você engolir o remédio, você vai sarar. Mas se você quiser ignorar essa noite, essa medicação que Deus está te dando, você terá vida eterna.
Não se preocupe, irmã. Você aí que está no anonimato da tua igreja. Não se preocupe. Deus não deixa aqueles que Ele chamou, que Ele deu um plano, um propósito no anonimato. Não deixa, Deus tem obra. A seara é grande, a Bíblia fala, mas são ceifeiros. Você fala que é ceifeiro, porque as pessoas não querem evangelizar em lugar muito bonito. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor lá naquela favela onde tem um traficante de uma pequena. Aquele cara é filho de uma mulher que dirige uma mesa de 5 de oração. E a mãe dele, ele não quer ouvir. Mas Deus falou, vou designar a irmã Vicentina. Ela vai lá. Aí a irmã vai lá. Eu não tinha ido e a volta, irmã. Sou testemunha viva disso. Onde eu mais prego na boca de fumo. Eu trabalho dentro de uma comunidade, irmão. E eu não perco uma boca quando eu passo. Eu vejo os meninos lá. Eu falei, vou deixar ali um folhetim da palavra de Deus. E plantar a semente. Não vou poder dizer, irmã. Nunca ouvi falar do Senhor, né? Não vou poder ouvir falar isso. Porque Deus está à porta. Os sinais têm que se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu vou passar para o pastor Joel. Já entrei em 30 minutos da mensagem. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor o coração de vocês. Amém?